Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Hoje, nesse momento, nós estamos gravando esse vídeo de tarde, então se você está vendo, boa tarde, ou bom dia ou boa noite. Hoje nós estamos felizes, graças a Deus, mas nem sempre foi assim, né? Passamos por alguns momentos muito difíceis no nosso casamento, na nossa vida pessoal e na nossa vida social também. E como eu gravei um vídeo recentemente sobre a perda do meu filho, né? Gravei da minha parte. Contei algumas coisas pra vocês, não com muito detalhes, tá? Mas seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou o Sandro da Adriana. E eu sou a Adriana do Sandro. Ai, que lindo. E você é o nenezinho do papai e da mamãe. E, gente, a intenção do meu coração de estar gravando esses vídeos é de transmitir o amor de Deus pra vocês, sabe? E eu sei que muita gente passa por esses momentos complicados na vida. Eu já vi alguns vídeos no YouTube já vi alguns vídeos na internet. E foram legais, sim. Mas a gente quer passar pra vocês a nossa experiência da perda do nosso filho. E nada melhor falar a minha esposa. E ela é a primeira pessoa aparecendo aqui no canal, porque é a pessoa mais importante da minha vida. Onde? E assim, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ela já vai começar a falar, já vai começar a falar o que ela sente no coração. Porque assim, o intuito aqui é realmente ajudar todas as pessoas que precisam, né? Passar o amor de Deus, porque não tem como a gente passar por esses momentos, porque tem gente que eu conheço até hoje, que já faz mais de 20 anos que perdeu um filho e ainda não superou. Então, pra gente falar assim abertamente na internet, tem que ter superado, né? Tem que ter algo que tenha acontecido na vida. E esse algo, já quero adiantar pra você, gente, é o amor de Deus, é Jesus. Beleza? Amor, fica à vontade. Vamos lá, gente, tudo bem com vocês? Então, vou estar falando um pouquinho aqui pra vocês de como foi desde o começo. Na verdade, quando eu quis o segundo filho, a gente vai falar também num outro vídeo sobre isso, sobre algumas coisas que a gente impõe no nosso casamento, pro nosso cônjuge, e que às vezes o homem ou a mulher acaba cedendo assim, só pra não ter conflito, pra ficar em paz mesmo, mas tem que ter uma concordância. E quando eu engravidei do Isaac, o Sandro, na verdade, queria esperar um pouquinho mais, mas nós acabamos conversando e ele acabou que falou, não, então vamos ter o segundo filho. Mas por ele, na verdade, a gente esperaria. Por isso que eu tô falando pra vocês, a importância de estar em concordância. Ah, você tá dizendo, então, que seu filho morreu por conta disso, que Deus levou seu filho por conta disso. Não. Mas estou dizendo que antes o nosso casamento era baseado nisso. Era baseado em eu falar, eu impor e o Sandro acabar fazendo ou acabar ficando em silêncio só para não criar conflitos nem nada. Porque eu era, sim, uma pessoa muito difícil. Quem me conhece agora, Adriano, ele tá concordando porque ele sabe que era. Eu era uma pessoa muito difícil. Então, enquanto eu não achasse que eu não ganhei, eu não parava. Mas é um papo para outro vídeo esse. E quem sabe eu apareço mais vezes aqui. Se ele me chamar. Amém. Bora. Aí vamos lá então. Engravidei e tudo, descobri que tava grávida, ficamos felizes, porque era mais um menino, mas logo no início eu tive um pequeno sangramento. Então, desde o início já foi uma gravidez complicada. Eu tive um pequeno sangramento com 2 meses, e aí eu fui fazer ultrassom e descobri que eu tive um descolamento da placenta. Mas esse descolamento estava muito pequeno e provavelmente iria se cicatrizar sozinho. Foi isso que aconteceu, cicatrizou mesmo, ficou tudo bem, aparentemente, né? Seguimos aí todos os meses, mas eu sempre tive que fazer acompanhamento por ser de alto risco. E aí, quando chegou no 5º mês, eu acordei num dia e a minha cama tava toda molhada, o short tava todo molhado. E aí nós corremos pro materno, fomos pro materno, lá no hospital eles falaram que era apenas um corrimento, é assim mesmo, porque temos que estar preparados para isso. Pessoas irão nos machucar, pessoas irão nos ferir, mas o mais importante é que o nosso Senhor Jesus, ele sempre estará do nosso lado. Sempre estará nos guardando, nos sustentando e nos protegendo. E eu fui lá, tal, eles falaram que era um ocorrimento, que provavelmente estava tudo certo, o coração estava realmente tudo bem. Pode ir embora pra casa. Fui embora pra casa, fomos no mercado. Estando lá no mercado, eu senti escorrendo mais um pouco. Fui no banheiro, parecia até parecia que eu tava fazendo xixi, mas não era. Era o líquido que eu ainda continuava perdendo. E que ninguém, na verdade, tinha percebido, não sei.
E aí fomos na Unimed, e lá eles falaram, ó, provavelmente é o líquido que você tá perdendo, mas só dá pra confirmar no dia seguinte, 8 horas da manhã. Então vai pra casa. Fui pra casa, continuei perdendo durante a noite o líquido. E aí quando chegou no outro dia, eu fui lá e eles fizeram ultrassom, confirmaram que o meu líquido tava com 2%. Então, tipo, é muito pouco pra um bebê ficar lá pra se desenvolver. Mas ainda assim, o bebê ainda tava lá, tava crescendo, tava se desenvolvendo. E aí, quando fomos pra Unimed, fizemos ultrassom, eles encaminharam a gente pro materno pra ficar internada lá. Esse era o alvo deles. Deixar eu lá internada até o nenê criar uma idade pra poder tirar ele, né? E aí eu cheguei lá e eles falaram assim que não precisava ficar internada, porque como eu tava bem, o bebê também tava bem, então não precisava ficar lá. Podia ir pra casa, só que só tomar os cuidados, ficar de repouso. E foi isso que a gente... Chegamos lá no hospital materno. Eles falaram que eu não precisava ficar internada, porque o bebê tava bem, eu também tava bem. Então não tinha por que ir lá, porque o risco de pegar uma infecção era muito grande. Então eu não precisava ficar lá, era só tomar os cuidados mesmo, que era ficar de repouso, não pegar peso, que eu podia ir pra casa. E eles falaram que não tinha o que fazer, que o bebê ele poderia se desenvolver, como não poderia também, que ele poderia vir a óbito a qualquer momento. Foi isso que recebemos quando saímos de lá. Então, nós saímos já muito tristes, né? Porque a gente não sabe, é muito difícil a gente conseguir confiar, conseguir ter esperança quando os médicos viram e falam pra você que o seu filho pode vir a óbito a qualquer momento. Mas Deus é maravilhoso, Deus ele é bom em tudo e tudo aquilo que ele faz é perfeito. E disso nós nunca temos que duvidar, né? E aí eu fui indo assim e cada semana eu voltava lá pra fazer ultrassom, exame de sangue, exame de urina, pra ver se tava tudo bem. Se desse alguma alteração, eu iria ficar internada. Mas eu não tive, e isso eu descobri tava com 5 meses. E aí eles falaram que eu tive um termo chamado bolsa rota, não sei se vocês já ouviram falar. É um termo que é tipo um furinho de agulha que faz na placenta. E aí não tem como costurar, não tem como fazer nada. E aí você vai perdendo líquido e não tem como controlar isso, não tem como saber o que vai acontecer, é muito imprevisível. E aí quando íamos lá, né, eu ia na verdade, toda semana eu voltava lá, fazia os exames. E sempre era a mesma coisa, tá tudo bem, pode ir pra casa, tá tudo certo. E isso nós fomos seguindo até o 7º mês. Mas antes de chegar no 7º mês, eu já tava assim, eu chorava mais, porque eu já estava com sangramento novamente. Então, quando chegou no 7º mês, eu tava próximo, eu não me lembro agora, eu comecei a perceber que o Isaac ele já não se mexia mais tanto. Ele já não fazia esforço nenhum. E eu comecei a perceber que ele também estava sofrendo. E que talvez ele ainda estava ali porque ele estava lutando por mim. Porque a minha oração era, salve meu filho, que o meu filho fique bem, que dê tudo certo, que por mais que seja difícil agora, que nós possamos segurar o nosso filho no colo. Essa era a minha oração para Deus. Nós tínhamos esperança, né, amor? Uhum. Sempre nós tínhamos aquilo de que Deus poderia curar, de que se Deus quisesse, Deus poderia salvar o nosso filho. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sempre fui. E aí, quando chegou o 7º mês, eu voltei num dia de consulta normal, no materno. E lá, a médica fez o ultrassom e falou, nossa, o bebê ganhou peso. Ele tá bem, ganhou peso. Mais uma semana a gente tira ele. Eu já fiquei com meu coração super feliz, né? Eu já fiquei alegre. E até eu mandei mensagem pra ele, que ele tava trabalhando. Eu falei, olha, a médica disse que ele ganhou peso, que mais uma semana eles vão tirar já. E nós ficamos muito felizes, a nossa esperança vai lá em cima, né? Mas, repetindo novamente, Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele tá no controle de tudo. E aí, quando eu desci da maca, eu senti que o sangue tava um pouquinho mais escuro e que escorreu pelas minhas pernas. E nunca tinha acontecido isso, de escorrer mesmo, né? E aí eu falei assim, olha, tá um pouco diferente, escorreu um pouco. E aí a estudante médica falou assim, ó, é normal, no seu caso, acontecer isso, né? Você fica naquele quarto, deitada, e espera o resultado dos seus exames sair. Assim que sair, a gente chama você. Qualquer coisa você chama. E aí, nesse intervalo de 8 horas da manhã, que foi o horário que eu cheguei lá, 8 horas da manhã, eu fiquei esperando até 1 hora da tarde.
Nesse intervalo de 1h da tarde, eles me deixaram lá no quarto, não foram lá, ninguém foi ouvir o coração, nem nada. Então você se sente meio que abandonada, sabe? Eu sei, mãe, você que tá ouvindo, você que vai ouvir esse vídeo, como que você se sente neste momento, que você se sente abandonada, você se sente sozinha, você sente que é um descaso, mas Deus, ele está no controle de tudo, 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 tudo. Foi assim que eu me senti totalmente abandonada naquele quarto. E aí quando deu 1h da tarde, a estudante me chamou e falou, ó, o seu exame tá tudo certo, tá tudo bem, não teve alteração nenhuma, você pode ir pra casa. E nisso ainda não tinham ouvido o coração novamente. E aí quando eu saí daquela sala, Deus falou comigo claramente, volta e pede pra elas verem como que tá o bebê. Claramente, claramente. Então por isso que eu falo pra vocês que Deus, ele cuida de cada detalhe, ele tá o tempo todo com a gente, sabe? Eu sei que é muito difícil, que nesses momentos assim, de dor, de perda, de desespero, de falta de esperança, a gente não consegue enxergar Deus. Mas ele está o tempo todo do nosso lado, ele nunca sai do nosso lado. E aí eu voltei e falei, olha, você só pode ver como que tá o coraçãozinho dele? Eu queria ouvir só pra mim ir embora tranquila. Ainda tava com esperança. E aí, quando ela tentou ouvir lá, a estudante não achou o coração. Ela até brincou pra tentar me deixar calma, né? Aí ela chamou a médica, e a médica mexeu na minha barriga, chacoalhou pra lá, chacoalhou pra cá. Eu sei, médicos do SUS acabam não tendo tanta sensibilidade, assim, eu não sei, ou às vezes particular, não sei. Mas tem algumas pessoas que realmente não tem sensibilidade. E aí a médica virou pra mim e falou assim, mãe, provavelmente seu filho veio a óbito mesmo. E aí eu até falei, nossa, mas ele tava bem hoje cedo, ele tinha ganhado peso. E ainda a médica virou pra mim e falou assim, bem ele não tava, né, mãe? Você sabe que o seu caso já era um caso complicado. Então tem muitas pessoas que vão te machucar, vão te ferir, palavras vão te deixar mais ainda pra baixo, que foi esse o caso, porque você fica martirizando, né? Como que pode alguém tratar outra pessoa assim? Mas o Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele estaria o tempo todo conosco. Então Amém. É nisso que nós temos que focar. Que Deus, ele está do nosso lado, que tem as pessoas que nos amam, que é o nosso cônjuge, que é a nossa família. Tem pessoas, sim, que nos ama, que vai nos apoiar, que vai dar o suporte que nós vamos precisar. E aí, nesse tempo, eu liguei pro Sandro, meu mundo caiu, eu desabei. E aí eu liguei pra ele, liguei pra minha pastora Lu abençoada, que soube falar as palavras certas pra mim naquele momento. Mas eu já sabia, lá no fundo eu já sabia. Porque antes disso, acho que foi 1 ou 2 dias antes, eu não me lembro agora, eu tinha feito uma oração pra Deus. Falei assim, Deus, se for o melhor o Senhor levar o meu filho, que assim seja, mas me sustente. Foi isso que eu orei pro Senhor, pra Deus me sustentar. Porque eu sabia que eu ia sofrer, eu sabia que ia doer, mas eu não sabia que ia doer tanto assim. Porque é uma dor tão grande que parece que arrancou, parece que tirou uma parte de você. Na verdade, tirou uma parte de você. E com 7 meses, a gente vê tudo. Vê cada partinha do bebê, você já fica naquela esperança, vai ser parecido com quem. E já tem tudo isso, né? E aí, elas colocaram eu numa sala pra ficar esperando o ultrassom de confirmação. Fiquei lá esperando, o Sandro chegou, né, amor? Ficou comigo. E lá eu sei que eu sentei no chão lá, e lá eu fiquei chorando, coloquei a música Jó, comecei a falar com Deus, Deus, é o seguinte, eu tô aqui, coloquei esse louvor, não que eu não acredite no Senhor e tal, mas agora eu tô brava. Eu tô brava com o Senhor, eu não quero falar com o Senhor, não. Porque é normal a gente passar por esses momentos de querer brigar com Deus. Por mais que a gente faça a oração de entrega, a gente não espera que vai acontecer. Às vezes a gente fala pra Deus, Deus, faça a tua vontade, mas a gente não espera que a vontade dele é levar o nosso filho, que tem um propósito na dor. Mas sim, Deus tem um propósito em tudo aquilo que nós passamos. Deus tem um propósito na dor, Deus tem um propósito na alegria, em tudo aquilo que nós passamos, o Senhor, ele tem um propósito. E aí, o Sandro chegou, me deu apoio e tal. E Deus o tempo todo falando comigo, sabe? Aquele negócio, por mais que você não quer falar comigo, filha, mas eu vou continuar aqui do seu lado. Eu tô aqui do seu lado. Às vezes é o nosso marido assim, sabe? Por mais que a gente tá insuportável assim, eles continuam lá do nosso lado, nos suportando. E aí, confirmou, né, no ultrassom, tudo. E aí chegou o processo mais difícil, que foi o processo dele nascer. Que ele nasceu normal. Então chegou o processo de induzir, de fazer a força pra ele nascer, mas saber que eu não ia ouvir o chorinho, de que eu não ia poder amamentar ele, de que eu não ia poder sentir o cheirinho dele. Eu acho que esse foi um dos momentos mais difíceis pra mim. E
e pro Sandro também, porque é um processo pros dois, os dois passam junto. É um processo muito difícil isso, e nós precisamos estar firmes com Cristo, porque Aleluia. senão nós desabamos. É verdade. Porque senão nós entramos num abismo tão profundo que às vezes parece impossível de sair, que foi o que aconteceu comigo. Porque quando a mãe tá lá fazendo força, ela tá fazendo força porque ela sabe que vai ter um resultado bom, ela sabe que ela vai ouvir o choro do nenê, ela sabe que ela vai poder pegar o nenê. E aquele momento pra mim era muito difícil, porque eles tiveram que induzir 2 vezes. E quando induziu a segunda vez, que eu realmente senti que ele tava nascendo, eu chorei mais ainda, porque eu não ia ouvir o choro do meu filho. Porque eu não ia poder sentir o cheirinho dele, porque ele já não estava mais ali. Mas o que nos confortava, o que sempre nos confortou, é que nós sabemos aonde nosso filho... Você que está assistindo até aqui, eu peço que para me ajudar e ajudar minha esposa, né, a gente compartilhar isso com mais pessoas, eu peço que você curta agora o vídeo se você estiver gostando e se inscreva aí no meu canal, né, para a gente poder alcançar mais vidas, em nome de Jesus, beleza? Obrigado, gente. Deus abençoe. Está. Glória a Deus. Que nós sabemos com quem o nosso filho está, então é isso que nos confortou. Só para vocês entenderem, né? Eu não sei se o pessoal entende muito bem. Eu não sabia, né? Como teria que ser um parto normal, né? Ele, infelizmente... Então, para tirar o neném, como que funciona? Eles introduzem um remédio, assim, tipo uma pílula grande, média, dentro mesmo, né? Eles... Acho que demora 2 a 4 horas, mais ou menos, para ter reação, para poder sair o neném. Então, ela falou assim, teve que introduzir 2 vezes, aí eles colocaram 2 vezes esse remédio, né? Porque a primeira vez é mais, acho que para tirar, né, do colo do útero o neném, para depois ele sair com mais facilidade, entendeu? Então, é assim que funciona quando precisa tirar o neném, porque não tem como ter cesárea, porque a cesárea ela corre o risco de ter infecção, e é melhor, né, de acordo com os médicos, sair de uma forma natural. Esse dia, gente, tem uma coisa, acho que engraçada para contar para vocês. Eu sei que tá um momento ali que não era momento de dar risada, nada, mas quando a Adriana tava com o remédio, eu tava cantando uma música, Ai, que... porque nesse dia aí, não nesse dia, mas nessa semana, o pastor tinha pedido para eu trazer uma palavra, né? E eu amo louvor também, né, gente? Eu gosto de ouvir louvor. Os louvores ajudam muito também nesses momentos. O louvor fala muito com a gente, mexe com o nosso coração. Aí a Adriana lá se concentrando, né? E eu lá cantando. Sentindo dor lá. E eu lá cantando aquela música. Tira a sandália dos pés. Aí, só pra deixar relatado aí pra vocês. Ele lá cantando, eu morrendo de dor. Pelo amor de Deus, Sandro, fica quieto. Para de cantar, pelo amor de Deus, tava me irritando. Eu sentindo uma dor lá, concentrada, ele lá louvando com os 2 foninhos, pelo amor de Deus. E não saía, e nossa, olha, foi muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo. E aí, quando ele nasceu, né, que conseguiu lá, ele nasceu, a gente pôde ficar com ele, acho que deu 1 minuto, né, amor? No máximo 2 minutos. No máximo 2 minutos que a gente pôde ficar com ele no colo, eu quis pegar ele no colo, a gente quis ficar um tempo com ele, deixar a gente na sala sozinho. A gente tirou uma foto bem rápida pra Bem deixar rapidinha, ele todo guardado. sujo mesmo, só pra gente deixar lá registrado. Eu vi a mãozinha, o narizinho era meu nariz todinho. Era igualzinha ela. Igualzinho. E aí eles tiveram que me levar às pressas pra fazer curetagem, raspagem, né, lá que eles falam. Porque o meu útero, a minha placenta, ela cicatrizou todinha no meu útero. Então quando o Isaac, quando o Isaac nasceu, elas puxaram, né, pra ver se ia sair, o cordão arrebentou a placenta, e aí eu comecei a ter muito sangramento, muito. Eu comecei a ter uma hemorragia, tipo, muito forte, começou a vir muito, muito, muito mesmo. E aí elas falaram, a gente vai ter que te levar já, não dá pra ficar muito tempo. E aí foi muito rápido, eu sei que ele nasceu umas 4 e pouquinho da manhã. Eles ficaram das 4 e pouco da manhã até 6 horas da manhã, tentando tirar a minha placenta. Então, quando eu falo que Deus, ele cuida de cada detalhe, se eu tivesse ido pra casa, eu tivesse esperado acontecer tudo naturalmente, porque algum momento o corpo ia expulsar o nenê, em algum momento, porque ia ver que já não tinha mais vida, então em algum momento ele ia mesmo nascer. Só que se eu estivesse aqui em casa, provavelmente eu também iria morrer junto, porque eu tive uma hemorragia muito grande, a minha pressão foi pra 7,0. Então, em todo tempo, em todo momento, o Senhor ainda estava lá, estava me guardando, estava cuidando de mim. Mas a gente não entende dessa forma, né? A gente só foca na dor, no momento que a gente tá vivendo lá, no luto. E a gente não consegue enxergar mais nada. Porque o depois ainda foi o pior, o enterro. O enterro foi muito difícil também pra nós.
porque nós pedimos pra abrir o caixão. Então, quando abriu, ele tava perfeitinho. Eles pintam, né, tipo, o corpo, né? Então, ele tava rosadinho, meio pretinho. Então, ele tava lindo, lindo, lindo. Aí, você desaba porque você fica imaginando que aquele bebezinho lindo, perfeito, poderia estar nos seus braços, mas não, você tá enterrando ele. Então, vem tudo. É muita coisa que vem assim, muita coisa que vem na mente, muita coisa que vem depois. E aí, o processo mais difícil pra mim foi o depois. Que aí, eu não conseguia enxergar alegria na minha casa, não conseguia enxergar alegria em ter o Messias. Porque é tanta coisa que a gente escuta, né? Ai, pelo menos você tem outro filho. Isso daí não se deve falar. Uma das coisas, gente. O que não falar pra alguém que perde o neném. A gente vai fazer outro vídeo, né? É melhor, porque senão vai ficar muito grande esse. Pode ser. Outro vídeo a gente fala o que não falar pros pais, pra mãe. Não, fala rapidinho, vai. Tá bom, então. Beleza, a gente vai falar. Ah, ainda bem que você tem outro filho. Gente. Outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem outro filho porque Deus deu outro filho, mas não tem nada a ver com a perda. Nada a ver, gente. Com todo respeito. É uma dica que eu tô dando pra vocês, tá? Outra porque várias pessoas falam isso. Ou, nossa, ainda bem que vocês são jovens, né? Dá pra ter outro. Gente, não é uma coisa que se fala, com todo respeito. A gente não vai substituir esse filho que a gente perdeu nunca. E você que perdeu, é algo que vai ficar no seu coração, né? Claro que vai sempre. cicatrizar depois, mas é algo que fica marcado, né, na sua vida pra você ir lidando com aquela perda. Porque a perda a gente vai lidar a vida inteira, né? A gente perdeu ele, mas foi cicatrizando e a gente lida muito bem com isso. E como a gente perdeu no dia que a gente tava completando mais um ano de casado, então a gente não conseguiu comemorar, a gente não comemorou nada. E sem falar também na distância que a gente tava muito distante um do outro. Por mais que o Sandra estivesse lá do meu lado, a gente tava muito distante. Tem que tomar muito cuidado, porque o luto ele acaba distanciando mais ainda. Porque a mãe ela quer ficar lá no momento dela, ela quer chorar lá, ela quer sentir a dor. Só que sentir sozinho, você ficar lá, é muito perigoso, porque eu fiquei nesse meu momento, eu não conseguia enxergar alegria em estar com o Messias, em brincar com o Messias, em estar aqui na minha casa, com a minha família. E aí até que eu quis amenizar essa dor, sabe? Quando você quer focar a dor pra outro lugar. E aí foi onde eu me cortei. Não sei. Pessoal, nesse momento a gente decidiu cortar o vídeo, né? Porque já tava ficando muito longo. Mas ao decorrer dos dias aí a gente vai postando mais para vocês daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né, para edificar a vida de quem tá assistindo, beleza? Aí fica com uma foto do nosso filho aí, que ele tinha acabado de nascer, tava todo lindo, a cara da mãe, e hoje ele tá lá no céu. Fica com Deus, gente.